Boa noite, as minhas irmãs, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor nessa noite para orar, para louvar, para bendizer o seu santo nome. Nós somos dignos da misericórdia de Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado. Já quero agradecer a Aline, que está sempre aí nos acompanhando, intercedendo, a Rosa, a Cristina, enfim, cada um que for entrar, que o Senhor possa tocar aí no seu coração, para você estar junto conosco, intercedendo e orando pelas vidas que nós vamos estar colocando nessa noite, né, na presença de Deus. Porque o nosso Deus é grandioso e Ele responde quando nós fazemos uma corrente. É isso que nós estamos fazendo, uma corrente de oração. E Deus, Ele está contemplando aí o seu coração, Clarice, Rosa, contemplando o coração dos nossos irmãos. Deus está ouvindo o nosso clamor sobre a nossa nação. Hoje eu recebi uma triste notícia, um sobrinho meu está com o Covid-19, é o filho da minha cunhada última, do Luiz Carlos, irmão do Santo, e a gente vai estar clamando por ele, pela família, por todos, que mora em Boston e está hospitalizado, mas nós cremos no poder de Deus, que dá a cura. Então já vamos falar para o Senhor, o Senhor vai dar a cura para o Tiago. Ele vai voltar a trabalhar, vai voltar para sua casa, porque Deus é bom. Amém? Então a gente vai ler a palavra, depois a gente vai colocar os nomes que o Senhor nos deu para estar orando e o nome de Deus é glorificado. Amém? A palavra que Deus nos dá nessa noite está em Daniel 6, que fala sobre Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então aqui dentro dessa passagem, nós vemos que Daniel, ele se distinguiu ali no meio daqueles príncipes, presidentes, prefeito, que o rei, que era a autoridade maior, tinha constituído. E o rei observava muito Daniel e via que Daniel ele se destacava, porque havia um espírito excelente nele. Daniel era um servo de Deus, o Deus vivo, que é o Deus que nós cremos, que nós servimos. Deus que fez os céus e a terra. E os outros adoravam deuses. Então Daniel ele tinha o Espírito de Deus e tudo que ele fazia prosperava. E aqueles homens ali, presidente, príncipes, prefeito, ficaram com ciúmes e foram falar com o rei. E falaram para o rei que era para ele fazer uma lei, editar uma lei, assinar, para que ninguém se dobrasse a nenhum Deus, a não ser o próprio
próprio rei. Então o rei aceitou, foi lá, fez o edito. Ele não sabia que era para pegar Daniel. E através desse edito que ele assinou, essa escritura, Daniel ficou numa situação muito difícil. Só que ele não deixou de adorar a Deus. Então Daniel, quando ele soube que essa escritura estava assinada, ele entrou na sua casa, e lá dentro da sua casa havia quartos e janelas que davam para Jerusalém, para o lado de Jerusalém. E ali 3 vezes no dia, Daniel se colocava de joelho e orava e dava graça diante de Deus, como sempre fez, como costumava fazer. E aqueles homens ali acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então eles foram até o rei e contaram para o rei. Foram lá fazer fofoca, intriga, que Daniel estava ali orando dentro daquele espaço de 30 dias que ninguém podia orar, ninguém podia clamar, a não ser para o rei, que senão seria lançado na cova dos leões. Então o rei disse àqueles homens, né, que conforme a lei, ninguém podia revogar, ninguém podia mudar aquilo que Daniel tinha sido pego ali, né, para ser jogado na cova dos leões. Então, quando o rei ouviu que Daniel estava orando 3 vezes no dia, ele ficou muito penalizado. E o rei propôs dentro do coração dele livrar Daniel. E ali ele trabalhou até o sol se pôr para tentar salvar Daniel. Mas aqueles homens foram lá junto do rei e acusou Daniel e não deixou que aquela lei se mudasse, porque não podia. E ali então o rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. E o rei falou para o Daniel: Daniel, o Deus que você serve continuamente, ele vai te livrar dos leões. E ainda foi trazido, jogaram Daniel na cova dos leões, e foi trazido ali uma pedra e pôs sobre a boca daquela cova aquela pedra, e o rei ainda selou ali com seu anel. E que ninguém podia mudar aquela sentença acerca de Daniel, porque o rei fez a assinatura, selou com o próprio anel dele. E o rei voltou para o seu palácio e passou a noite inteira em jejum e não deixou que não trouxessem instrumento de música, fugiu o sono dele, enfim. O rei ficou muito penalizado. Mas só que o rei confiava em Daniel e sabia que Deus ia livrar. Quando foi pela manhã bem cedo, o rei se levantou com muita pressa e foi lá na cova dos leões. E chamou Daniel, uma voz triste. E o rei falou a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel, lá dentro da cova, ele respondeu para o rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então ali o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel daquela cova. Daniel foi tirado daquela cova, nenhum dano os leões fizeram com ele, porque Daniel creu no seu Deus. E ali o rei também creu no Deus que Daniel servia. E ele mandou trazer aqueles homens que tinham acusado Daniel, e aqueles homens foram jogados, lançados naquela cova dos leões, e ali os seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinha nem chegado ao fundo daquela cova, e os leões ali se apoderaram deles e lhe esmigalharam, quebraram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas ali, que moravam em toda a terra, e escreveu que a paz vos seja multiplicada. E Deus deu um decreto, o rei deu um decreto,
Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, para sempre e permanente, para todo sempre. Então ali ele viu que o Deus de Daniel era um Deus que livrava, um Deus que salvava, um Deus que operava sinais e maravilhas no céu e na terra, e que livrou Daniel do poder dos leões. Então, Daniel prosperou naquele reinado. O que Deus fala para mim e para você nessa noite? Não sei. A cova que muitas vezes você tem enfrentado, qual é a dificuldade que prepararam para você, mas o Senhor te fala nessa noite, que Ele, como um Deus poderoso, Ele cuida de você, Ele fecha a boca daqueles que estão com ciúmes, que estão com inveja, que estão querendo tirar aquilo que é direito seu, que ali era direito de Daniel. Ele tinha sido nomeado como príncipe, ele se destacou, e aqueles não queriam que ele se destacasse. Então o Senhor fala para você, se você verdadeiramente está confiando no Deus que Daniel confiava, que é o Deus que nós professamos a mesma fé, nenhum dano vai vir sobre mim, sobre você, sobre aquele que confia em Deus. Amém? Nós vamos estar orando por esse meu sobrinho, por algumas outras vidas, pela Sirlene, o seu filho Rodrigo, a esposa Jaqueline, o Gustavo, o Eduardo, que é filho do Rodrigo e da Jaqueline, pelo filho da Sirlene, o Roberto, a Patrícia, a Manu, a Helena. Vamos colocar a última, o Luiz Carlos, a Fabíola, o Matheus, o Guilherme, o Gabriel, a Janaína, o Renato, o Luiz Henrique, Davi, a Jeane, o Tiago, que é o meu sobrinho que eu falei que está com coronavírus, a Anabela, Caleb, Ana Júlia e Ana Luísa. Então essas vidas nós vamos estar orando, vamos estar apresentando também, agradecendo a Deus pelo aniversário do meu cunhado Silvino, e vamos orar pelos meus cunhados, sobrinho, pela minha amiga lá de Itatiba, Socorrinho e Natal, que também tem estado conosco em intercessão nessa corrente, a minha irmã Santuza, que mora lá em Salto de Itu, e as suas filhas. E todo o ministério, cada ministério que existe sobre essa face da terra, que o Senhor possa abençoar. E também para a nossa nação, o Brasil e todas as nações, todo o mundo. Nessa hora eu quero passar para o presbítero Santo, que vai fazer essa oração por esses nomes e dar a bênção final e orar ao Pai Nosso. Amém, irmãos? Vamos estar nessa intercessão, ligados espiritualmente no Senhor, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está com os seus ouvidos atentos à oração deste lugar. E é um Deus de perto, é um Deus de longe, que visita até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Pai querido, nós te louvamos, porque nós temos apresentado a Ti, Senhor amado, o verdadeiro louvor, Senhor. Pai amado, visita cada um representando as suas famílias, ó Pai. Venha curar dessa pandemia, Senhor, que tomou os 4 cantos da terra, Senhor amado. Nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. Nós oramos e te agradecemos, e certo da bênção e da vitória, em nome do Senhor Jesus.